Ei, amiguinhos, tudo bem? Sim, missionário! Que bom estar aqui de volta. Dou as boas-vindas para vocês, para o amiguinho que está em casa. Você sabe que sempre tem um amiguinho novo ouvindo os nossos programas, né? É muita gente. Alguns querem escrever para a gente, querem entrar em contato, contar isso, contar aquilo. E são pessoas que estão sendo encaminhadas para quando forem adultos, essas pessoas possam ser felizes com Jesus. E vão ser, porque uma vez conhecendo Jesus, nós nunca mais abandonamos o Senhor. Hoje nós vamos voltar na continuação da mensagem do mês passado, que nós estávamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e nós chegamos a uma parte em que nós vimos Jesus, procurando encontrar discípulos lá na Galileia. Isso está no versículo 17. E eu queria que um amiguinho aí lesse o 17 para nós, por favor. Eu leio, missionária Aninha. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu lembro que no mês passado eu falei para vocês porque quem mandava arrepender. É que o reino de Deus, o Evangelho, que é o reino de Deus, ele chega com poder. Quando ele chega, a gente usa orar pelos enfermos e são curados. E muita gente é curada. Mas de coisa linda, por exemplo, eu estava no culto um dia desse e um homem estava lá presente. Esse homem era surdo de um ouvido esquerdo desde 7 meses de idade. 7 meses. Alguém estava com ele na janela e ele caiu da janela. Ai, chorou, como toda pessoa quando cai chora, né? Mas depois descobriram que ele não ouvia. Mais tarde, quando ele tornou já rapazinho, ele foi ao médico. Não, eu quero ouvir, doutor. Como é que eu faço para ouvir? O médico examinou e falou: não tem jeito. O seu nervo está morto e está separado. Não tem cura, não tem operação que vai religar o seu nervo de escutar, auditivo, o canal de... Então você nunca vai ouvir. Bom, o senhor vai me dar um aparelho para ouvir? Não tem aparelho. Se o seu nervo tivesse assim, com um pouquinho de coisa, o aparelho aumenta o som e você consegue, mas aqui não, ele não tem comunicação. Desse ouvido você esquece. Ele casou, era um problema falar com a esposa, porque ela só podia falar do lado direito, que não via nada desse lado. Na rua, só andava do lado direito com ele. Amor, isso aqui, porque ele ouvia do outro lado, ele nem sabia o que estava acontecendo. E ele então sofreu, está com 60 anos de sofrimento. Aí um dia eles ouviram na televisão que eu ia estar em Belo Horizonte. E falou: mulher, vamos lá. E foi. E na hora eu falei: hoje eu quero orar por quem tem um ouvido surdo. Ele foi, Jesus curou o homem. O homem ficou muito feliz. Olha, eu cheguei vendo esse caso, que eu lembro do caso, até chorar de emoção. Então, por que isso acontece? Porque o reino de Deus está chegando. Jesus falou uma vez assim: se o reino de Deus é chegado, os demônios são expulsos. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é prova que o reino de Deus chegou. Então, e a pessoa que não se arrependeu, talvez alguém que está assistindo aí, até o pai e a mãe, está perdendo as bênçãos, porque se não arrepende, não participa, não se converte. É o que Jesus dizia: o arrependimento para a conversão, para poder ser de Deus, para poder ter direito às bênçãos. E aí Deus vem e abençoa. Então diz aqui a palavra de Deus, o versículo 18, que agora, quem é que vai ler agora? É menino que vai ler agora, né? Eu, Caio, missionário. Fala. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos. Viu a 2 irmãos. O seu fala só 2? Sim. O meu fala 2 irmãos, então por isso que eu chamei a atenção aqui. Também esse aqui está errado. Essa tradução é de 61, a de vocês é mais moderna, de 95. Então viu 2 irmãos? Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então ele viu 2 irmãos. Como é que chamava eles? Simão, Pedro e André. Na verdade, o André que encontrou Jesus primeiro. Ele foi e levou Pedro a Jesus. E o Pedro, quando chegou, Jesus: olha, isso aí é Simão. Como ele não conhecia, Jesus é Deus, sabe, todo mundo. E ele, a partir de agora, vai ser chamado Cefas, que é pedra, e em grego, Petros. Então, esse é o Simão. Simão Pedro, por causa disso, Simão Pedra. É filho de Jonas, ele. Aí diz o seguinte: e eles lançavam de mar porque eram pescadores. O pescador vive disso. É ali que ele ganha um dinheiro para comprar um alimento para casa, pagar a conta de luz, comprar roupa para os filhos, sapato. Então, quando a gente
vai a uma peixaria, nós compramos um peixe, ele disse, mas ele é mais caro do que na fonte. É claro, porque também o comerciante tem que ganhar, que paga imposto também. Foi lá, é o trabalho dele escolher aquele peixe bom para vender. Todo mundo ganha desse jeito, aí não tem nada desonesto nisso. Aí diz aqui a palavra do Senhor, o que no versículo 19? Eu lhe tinha, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tá vendo? Vocês são pescadores de peixe, agora vão pescar homens. Homem no sentido genérico, homem e mulher. O que é pescar homem e mulher para o reino de Deus? A palavra. Ganhar almas a Deus. É trazer eles para o reino de Deus, para se converter, para poder ser salvo. Então nós somos pescadores de homens, para poder trazer as pessoas à salvação. Deus podia ter mandado os anjos para fazer esse trabalho, mas nós iam perder esse privilégio, Ele amou a gente. Então, quando a gente vai a qualquer lugar, alguns de vocês, o pai é pregador, outros não é pregador, a gente vai fazendo um trabalho bonito, uma missão linda, que as pessoas então encontram Jesus e ficam felicíssimas. Hoje nós estamos em muitos países evangelizando pelas mídias sociais, pela televisão, e está dando um resultado tremendo. Nosso Deus tem feito muitos prodígios abençoando essas pessoas. Então, continuando agora aqui, quem que vai ler o versículo seguinte? Eu, Binho, missionário. Então, eles deixando logo as redes, seguiram-no. Você sabe que a pessoa tem que deixar logo quando tem o chamado de Deus, né? E teve um outro que chamava-se Zaqueu. Alguém já vai falar de Zaqueu? Sim. Eu já estudamos até aqui sobre ele aqui. Era um que era pequenininho, mas não era menino não, ele era homem velho, mas pequenininho. E tinha muita gente ao redor de Jesus, ele não via, ele queria ver Jesus. Aí ele subiu na árvore para ver Jesus. Subiu na árvore. Mas por que ele queria ver Jesus? Porque ele sentiu no coração que Jesus era a solução dele. A alma dele era uma alma inquieta, porque ele era cobrador de impostos. E como naquela época quase todo cobrador, quando cobrava, dizia que ia cobrar de você R$1.000, ele colocava 1.050, 1.070, 1.100, e aqueles 70 ou 100 pegava para ele. A pessoa ficava brava, que não tinha papel para dar o recibo, não, ele pagou sim, pagou tanto, e aí era mais na confiança. Aí ele queria ver Jesus. Você sabe que a pessoa, às vezes, está no erro, ela está inquieta, porque o Espírito dela está dizendo, se você morrer desse jeito, você vai para o inferno. Você tem que aceitar Jesus, e ela não sabe como. Ele queria ver, ele tentou. Você pensa agora um homem pequenininho, ficando na ponta do pé, dando um saltinho, não via Jesus. Meu Deus, tal. Aí ele orou assim, o que eu faço? E o Espírito de Deus falou ao coração dele, sobe na árvore e tal, que ele vai passar debaixo da árvore. Ele saiu correndo, aquele homem já velho, correndo no meio da rua lá, com aquelas perninhas pequenas dele. Subiu na árvore, assim, agarrou para não cair, ficou lá esperando. Ele vai passar, eu vou ver. Aí, de repente, vai chegando a multidão, que aí a multidão envolvia, né? E vem, não acredito, tô vendo Jesus. Quando Jesus chegou debaixo dele, assim, parou, ele parou também assim. Jesus olhou para cima e disse assim, oi? Ele, oi. Zaqueu? Sim, senhor. Desce, Zaqueu, que hoje me convém pousar na sua casa. Você sabe o que é pousar? Dormir na casa da pessoa. Aí o Zaqueu foi soltando um galho, igual a pessoa assim, eu fumo 20 cigarros por dia, eu vou passar para 19, 18, 17, 16, até um dia que eu paro, não vai parar nunca. As coisas com Deus é na hora, se você crê, você é curado. Acabou o seu sofrimento. Se você crê, aquele mal vai embora e não volta mais. Quer dizer, então Jesus gritou assim, Zaqueu, desce depressa. Em outras palavras, se você escorregar, eu te seguro nos braços. Você não vai escorregar. O Zaqueu desceu e foi todo feliz lá de Jesus. Aquele tampinha de homem lá do lado de Cristo, todo feliz. Agora ele vai na minha casa e foi. E quando chegou lá, os fariseus estavam olhando assim, Zaqueu aqui, na casa de Zaqueu é um pecador, é um ladrãozinho, sei lá mais o quê. Aí Jesus estava ensinando a palavra, o Zaqueu ficou de pé, mestre, quero fazer uma coisa. Hoje eu tomo uma decisão. Se de alguma pessoa eu defraudei e peguei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Então era pequenos furtos que ele fazia. Por quê? Porque quando o furto era grande, você tinha que devolver 5. Quando era pequeno, 4. Ele falou 4, que era coisa pequena. Vou acertar com todo mundo. Jesus disse, hoje veio salvação nessa casa. Então a pessoa sem Jesus faz coisa errada. Mas nós somos Jesus, não podemos fazer.
e nem compactuar. Vamos lá ter um ganho. Não quero esse negócio de ganho não, tá errado isso aí, eu sou de Deus. Só quero que Deus me dá, entendeu? Não tem esse negócio. Aí chega uma pessoa na escola assim, dá um beijinho em mim que eu te dou. Não quero beijar não, eu só beijo meu pai e minha mãe, sai fora disso. E não entra nessa conversa não, que isso é coisa do demônio. Vocês são de Deus. Então o Zaqueu confessou na hora, Jesus, hoje veio salvação essa casa, fez todos os fariseus ficarem envergonhados, porque ele entrou na casa de um pecador para salvar, e hoje me convém pousar na sua casa, está tudo marcado pelo Pai, que coisa bonita. Agora quem que vai ler o versículo seguinte? Eu, Flora, missionário. Pode. Então, é o 21, certo? Isso. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então aí acabou esse caso do Zaqueu, que não tinha nada a ver aqui, mas só falei que ele queria ver Jesus. E Jesus, então, tinha chamado o discípulo para ser pescador de homens. Jesus está mostrando como é que pesca as pessoas. Presta atenção. No caso de Zaqueu, ninguém sabia, ninguém foi evangelizar o Zaqueu, mas ele ouvia falar e queria ver Jesus. E o pai trouxe ele até Jesus. Então teve uma pessoa que falou assim, então fica aqui que eu te pego no colo e você vai ver. Não, o próprio Deus ensinou a figueira, ele foi. Então quando a gente é de Jesus, ele vai trazer as pessoas para a gente evangelizar. E aí então, os discípulos, o André e o Pedro, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Então o barco estava ali, devia ser um barco grande, parece que o pai do Tiago e João era rico, ele tinha uma empresa de pesca, e ele estava ali consertando, pelo menos rico para aquela época, né, que ele tinha uma condição melhor do que os outros. Eles estavam consertando a rede, porque a rede às vezes rasga, com tempo de uso, ou um peixe muito violento, aí tem que consertar, dar aquela amarradinha ali, porque senão os outros peixes vão fugir para aquele buraco. E a rede é certamente para cercar os peixinhos. Então ele viu ali e chamou esses 2, que foi o Tiago e tal, que estava consertando a rede. Eles, versículo 22, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Mas até o pai, quando Jesus chama, a pessoa já é madura. Ele já conhece Deus. Ele não vai chamar uma pessoa onde ele vai falar para o Zequinha, você vai pregar o evangelho, mas não faz isso. O Zequinha tem que crescer, tem que aprender a palavra, tem que ter o dom de pregar para ele poder um dia chamar. Quando ele chamou esses 2 aqui, já era uma pessoa que servia a Deus no judaísmo, eram corretas, mas não tinha ainda essa experiência com Deus. Aí eles deixaram o pai, arranja outros empregados aí que nós vamos seguir Jesus. Vai, meu filho, Deus te abençoe. E seguiram Jesus. Quem que vai ler o versículo seguinte? Eu, Zequinha, missionário. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando suas sinagogas. Nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus aqui, isso aqui dá para falar bastante mesmo. Jesus estava em pleno ministério. Ele então passou a percorrer toda a Galileia. Vamos dizer que a Galileia fosse um estado. Como tem o estado de São Paulo, tem o Rio, tem o Espírito Santo, tem a Bahia. Então Jesus passou correndo todo aquele estado ali, de cidade em cidade, e os discípulos iam com ele para poder aprender. Então Jesus ensinava, vocês têm que fazer isso, têm que levar o povo a Deus, têm que pregar a mensagem da palavra, vocês têm que orar pelos enfermos, têm que expulsar os demônios. E eles então estavam aprendendo com Jesus, todo mundo seguindo. Jesus percorria toda a Galileia, lugar grande, lugar pequeno, gente rica, gente pobre, gente simpática, gente que não é simpática. O evangelho tem que ser pregado por todo mundo. Aí, o que ocorreu? Ele ensinava nas suas sinagogas era a igreja deles daquela época, e pregando o evangelho do reino. Então, ensinar é uma coisa, como agora que eu estou ensinando, mas pregar tem outro tom. É pregar mesmo, é a história do prego na parede. Você bate com o martelo e o prego entra na madeira lá e não sai mais. Então a palavra de Deus tem que ser batida com o martelo de Deus para entrar e a pessoa receber a palavra ali. Ensinando a sua sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando
todas as enfermidades, todas, não tinha negócio de doença, não, essa aqui é difícil, não, Jesus curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo, doenças, coisas assim que estavam nas pessoas. O que isso nos ensina? Ensina que nós também devemos fazer isso, percorrer a nossa Galileia, a região que Deus nos dá para evangelizar, e percorrer a Galileia e ensinando nas reuniões, nas igrejas no caso, e pregando o evangelho do reino. O evangelho, quando a pessoa é ensinada e depois ouve a pregação, ela se desperta, aí crê e Deus faz as bênçãos. Deus cura, Deus liberta. Pregando, ensinando o evangelho do reino, ensinando sua sinagoga, ensinava a diferença entre o mal e o bem, entre Deus e o diabo. Aí ele pregava o evangelho. O evangelho tem que ser pregado e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Não importa se era pessoa rica ou pobre, o que tivesse enfermidade e doença, Jesus curava. E hoje ele cura do mesmo jeito que curava no passado. Deus não muda. Apesar da ciência ter evoluído bastante, mas não tem resposta para tudo, Jesus cura para aqueles casos que a ciência não tem resposta, para aqueles casos que ela tem, mas a pessoa crê curada também. E ele faz como ele quer. E Deus abençoa. Isso é muito importante, porque as pessoas que não entendem o evangelho às vezes até condenam. Mas quando elas creem, Deus cura, aí é tranquilo. E elas mudam o negócio, se convertem e vêm para Jesus. Agora, quem é que vai ler o versículo 24? Eu, Aninha, missionária. Vai. Só você que lê, os outros são acanhados, você é a Flora? Eu sou a Aninha. A Liquinha, só no início aí que eu vi ela ler, nunca mais eu vi a Liquinha ler. Então lê agora, Aninha. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades. E tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e os curavam. Então Jesus foi pregando, orando, e quanto mais se ora Deus faz milagre, mais as pessoas ficam alvoroçadas. Não tem que trazer os doentes, os sofredores, porque ele cura. Aí Jesus, então, a sua fama correu por toda a Síria, já não era mais Israel, já era um país vizinho. Vamos dizer que ele estivesse no Paraná, aí correu já por todo o Paraguai. A fama de Jesus. E o que ocorreu quando a fama dele correu? E traziam-lhe todos que padeciam, cometiam diversas enfermidades e tormentos. Então traziam para Jesus. Tá, estou com um filho aqui doente, vamos levar lá. Junta com a caravana, o pessoal fechava a casa e entrava na caravana. Vamos lá que Jesus vai curar. E cura mesmo. E tem uns que são mais empolgados, outros menos empolgados, e levavam até Jesus. Acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados e os paralíticos, e os lunáticos. Os lunáticos são as pessoas que fazem coisas esquisitas, como aquele jovem lá de Marcos 9, que manifestava um espírito nele, jogava na água, no fogo. São pessoas lunáticas, pessoas que não estão bem da cabeça, não. Tem muita gente assim na vida. Os paralíticos, e ele os curava, simplesmente Jesus curava. E curava com o quê? Será que ele dava algum remédio para eles? Não. Ele usava o nome de Jesus. Ele curava com a palavra de Deus. Hoje a cura é com a palavra. Então a gente tem que sempre saber a mensagem, ler, para que for falar com um coleguinha, com sabedoria falar, e ele vai gostar. Eu quero esse Jesus. E olha, muito bonito isso aí. Então curava de várias enfermidades, tormento, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Então traziam e Jesus dava quando o recado. Agora o menino vai ler o versículo 25. Eu, Caio, missionário. E seguiam uma grande multidão da Galileia, e de Decápolis, e de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Decápolis significa 10 cidades. Era uma região que tinha 10 cidades. O pessoal então saiu procurando atrás de Jesus, e ali do lado do Jordão ali, e foi um movimento lindo, porque as pessoas começaram a buscar Deus, se convertiam, de uma hora para outra, todo mundo só falava em Jesus. Eu penso que um dia nós vamos ver isso no mundo. Deus está preparando para usar. Talvez vocês são novos hoje, vão crescer, vão ficar mocinhas e mocinhos, depois já quando tiverem família, vão chegar essa época. É só, se Deus chamar, é só obedecer, que Deus faz toda a obra. Ele mesmo traz as pessoas, Ele mesmo traz o poder dEle, Ele mesmo cura, Ele mesmo recebe a glória, mas não deixa de produzir uma alegria no nosso coração.
Bendito seja o Senhor. Bem, nós já estamos quase chegando à hora de partir, porque daqui a pouquinho vamos fazer oração com o amiguinho de casa. E eu pergunto a vocês, alguém tem alguma pergunta sobre qualquer assunto que nós possamos responder, para ajudar também o pessoal de casa? Se tiver, levanta o dedinho e fala para nós que a gente vai falar. Ô missionário, eu estava lendo na Bíblia, não entendi isso. O que é isso? O que é isso outro? Como é que faz isso? Talvez você tenha um parente que não quer saber de Jesus, eu não sei. Tem algum comentário aí? Ou vocês já estão tudo completo? Vocês têm até que escrever, assim, quando está em casa, até a próxima aula. Eu vou perguntar isso ao missionário, eu vou perguntar isso, porque a sua pergunta, provavelmente, tem centenas de meninos e meninas que querem saber, igual vocês, querem saber da resposta. Então, se não tem, nós vamos fazer oração agora. Aqueles 2 que oraram no mês passado não vão orar. Eu estou lembrado que foi o Zequinha e a Flora. Mas hoje nós podemos orar o Binho agora e podemos orar a Liquinha, que os 2 hoje estão meio calados, vocês não viram? O Binho ofereceu para ler nenhuma vez. Leu, mas é porque caiu para ele. E você chegou a ler alguma vez hoje, não? Sim. E a Liquinha, que a Liquinha também está calada aí. Mas vamos falar com Deus agora. Deus dá alegria. Pai, o Senhor sabe por que às vezes uma pessoa está calada. Mas o Senhor vem com aquele amor do Senhor tão lindo, tão abençoado. O Senhor envolve essa pessoa, chega perto dela, ela começa a orar. A alegria surge no coração, ela começa a falar sério contigo. E Deus, ela vai tornando-se assim poderosa, ousada, e de repente, ó Deus, a pessoa é curada, a pessoa é abençoada. Pois, Pai, eu tenho certeza que o Senhor quer abençoar essa vida de uma maneira poderosíssima. E o Senhor vai fazer isso agora. Olha, Pai, para tantos quantos estão sofrendo. Tantos quantos precisam da tua ajuda. Oh, meu Deus, põe a tua mão sobre eles agora, cura, liberta, abençoa. Eu creio, Jesus, que o Senhor não vai abandonar essa pessoa. Ao contrário, o Senhor vai fazer muitas coisas boas agora. E, Pai, os amiguinhos de casa, os pais. Jesus, escuta a oração agora que o Binho vai fazer a ti. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, se algum amiguinho aí em casa está com alguma enfermidade, que em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar ele, e que se algum parente dele não é convertido, não te conhece, que ele venha te conhecer. Em nome de Jesus, amém. Pai querido, e também a Liquinha tem um pedido a fazer. Sim, Jesus, na mesma concordância que os teus servos, nós te pedimos, Pai, abençoe amiguinhos de casa, que o Senhor venha estender a sua mão sobre a casa e sobre a família deles, em nome de Jesus. E, Pai, nós concordamos agora, mandamos todo o mal embora. Eu digo, sai toda a doença, sai toda a perturbação. E, Deus amado, em nome de Jesus, abençoamos a todos e digo, sai mal para a glória de Deus. E vocês dizem, amém. Agora, meus amiguinhos, vamos despedir de todos de casa. Como é que nós vamos falar com eles? Tchau! Maestro, solta a nossa música e canta, amiguinho.